Vamos para o capítulo novo de ciências, capítulo 6, explorando alguns sentidos. Vocês estão vendo aí a imagem do garotinho com o ouvido tapado, com a boca tapada, com o olho fechado. Vocês já imaginaram se vocês não tivessem nenhum desses três sentidos? Já pararam para pensar se vocês não escutassem, não tivessem a audição, não tivessem a fala e não tivessem como enxergar? Como é que vocês seriam? Já pararam para pensar como é que seria a vida de vocês nesse sentido? Bom, vamos ouvir agora a explicação? Como seria se não pudéssemos ver, ouvir, sentir cheiros ou gostos? Neste capítulo, vamos explorar os sentidos do corpo humano e algumas estruturas do nosso corpo que nos possibilitam perceber o mundo ao nosso redor. Então, graças a esses sentidos, a gente consegue enxergar, a gente consegue ouvir, a gente consegue sentir o paladar. E isso que nos orienta. Então, a gente sabe que o gosto da maçã é daquele jeito porque isso já está impresso nos nossos sentidos, né? A gente sabe que aquele gosto é particular da maçã, assim como a gente sabe que o gosto do chocolate é daquele jeito. Então, isso é um sentido humano. Esse que eu acabei de falar é o paladar. Vamos iniciar? Você sabe o que é o tato? Quem sabe o que é o tato? Tato é um outro sentido também, que é o toque, é o pegar. Faça uma lista de palavras que você usa para descrever o que percebe ao tocar algo. Amplie essa lista com palavras que descrevam os cheiros que você sente. Interessante essa atividade. Bom, quando a gente toca em algo, a gente sente se aquilo é áspero. Aquilo me dá agonia. Se eu pego numa madeira, eu falo, é uma sensação de dá uma agonia, né, nos dedos. Mas se eu pego, por exemplo, num vidro, o vidro ele é mais liso. Eu consigo perceber, ter outro sentido. Já o plástico, ele também nos dá uma outra percepção. Agora, se eu pego alguma coisa mais fofinha, mais macia, como um pano, por exemplo, a gente sente outro sentido. E se esse pano tiver um cheiro? Esse aqui, por exemplo, é o que eu limpo. Ele tem um cheiro forte do álcool. Você sabe que cuidados precisa com a pele, principalmente quando vai ficar exposto ao sol? Bom, retomando lá nossos cuidados com o corpo no capítulo 5, é importante tomar o sol para a gente ter vitamina D, principalmente nessa época que a gente está muito dentro de casa. Mas expor muito tempo é arriscado para a nossa saúde. Por quê? Porque podem causar outras doenças, certo? Vamos agora para a página 83 e tem uma dinâmica muito interessante aí. Essa atividade prática é legal que vocês façam em casa, com um amiguinho, com a mãe, com o tio, com quem tiver de responsável. Vocês pegam objetos que tenham vários, que sejam de várias espessuras. Pode ser lisa, grossa, uma lixa também é legal para pegar. E aí, então, fecha o olho e faz as orientações. Vamos ver como é que faz? Dentro de uma caixa grande, põe objetos que não sejam nem pontiagudos nem cortantes. Então, não usaria a minha tesoura. Coloque os objetos bem diferentes e que impressione os sentidos pela textura, pelo cheiro e também pelo barulho ao serem tocados. Cubra os olhos de um colega, no caso da pessoa que estiver em casa, e coloque luvas tateando os objetos da caixa. E tentar adivinhar o que tem. Depois de olhos vendados ainda, retire a luva e toque o objeto que contém na caixa. Essa atividade ela é bem interessante. Vocês podem estar fazendo para poder vocês compreenderem melhor o que eu falo sobre os sentidos, certo? Se quiserem fazer, registrar, é legal. Estou aguardando. Ela não é avaliativa, certo? Vamos agora para a página 84. Sentir e perceber. Vamos explorar os nossos sentidos e reconhecer melhor as estruturas do corpo relacionadas à percepção. Vejam aí a primeira imagem. O garotinho está com o olho vendado. O olho vendado nos deixa dúvida. A garotinha está cheirando uma flor. Olha a sensação que ela tem de felicidade.
e o outro está cantando com um passarinho. Se você estivesse de olhos vendados, conseguiria adivinhar qual o alimento que coloca na boca ao comer? E conseguiria ter uma ideia das coisas que se passam ao seu redor? Por meio dos nossos sentidos, percebemos o mundo que nos cerca. Aquilo que cheiramos com o nariz se refere ao sentido do olfato. Então, essa percepção com o nariz está relacionada ao olfato. O que vemos com os olhos se refere ao sentido da visão. Já o que percebemos ao tocar se refere ao tato. E aquilo que as orelhas ouvem se refere à audição. E o que provamos com a língua se refere à gustação, ao paladar. Os sentidos não funcionam sozinhos. Por exemplo, se você estiver de nariz tapado e colocar um alimento na boca, a percepção do gosto do alimento ficará alterada. Vocês já tentaram fazer isso? Realmente muda. Quando a gente está gripado, a gente não sente muito gosto da comida. Para explicar e descrever o que percebemos por meio dos sentidos, é importante usar as palavras mais adequadas. Por exemplo, uma coisa pode ser lisa e ter cheiro de madeira. Outra coisa pode ser brilhante e barulhenta, e algo pode ser amargo e verde, e etc. Então, todos os sentidos do nosso corpo, eles funcionam em conjunto, porque é assim que o nosso cérebro processa, é dessa forma. É claro que algumas pessoas que não possuem esse sentido por algum problema às vezes, alguma deficiência, a deficiência visual ou auditiva, elas projetam essa percepção para o outro sentido. Tem pessoas que nasceram surdas, mas em compensação têm uma visão muito boa, ou vice-versa, ao contrário, também. Certo? Por quê? Porque o cérebro da gente processa para a gente trabalhar dessa forma. Tá bom? Agora, meninos, vamos fazer as atividades da página 85. A cruzadinha dos sentidos foi feita usando as expressões do texto da página anterior. Aquilo que eu falei a vocês. Complete as frases abaixo e depois a cruzadinha. Vamos reforçar esse aprendizado sobre os sentidos? Então, já falei para vocês a prática, agora a teoria, agora a gente vai praticar. Número 1. Aquilo que pego com as minhas mãos se refere ao sentido do tato. Já está escrito aí. Agora com vocês. O que vejo com meus olhos. 2. O que vejo com meus olhos se refere ao sentido da visão. Escrevam aí. 3. O que cheiro com meu nariz se refere ao sentido do, quem lembra? Olfato. 4. O que provo com a ponta da minha língua se refere ao sentido da gustação. E 5. O que as orelhas ouvem se refere ao sentido da audição. Agora, vamos montar a cruzadinha. Número 1, tato. Já tá aí. 2, visão. 3, olfato. 4, gustação. E 5, audição. Neste sentido. Conferiram a cruzadinha? Número 2. Imagine que vamos fazer um dicionário do corpo humano no caderno e escreva uma definição para os termos referentes aos 5 sentidos do nosso corpo. Visão, audição, tato, gustação e olfato. Então, o que é que vocês vão fazer? Pegar o caderno de ciências e vão criar um dicionário do corpo humano. Coloca cabeçalho, data. Essa atividade eu quero que vocês registrem e me enviem no Tira Dúvida, por favor. Recapitulando, ela não é avaliativa, mas eu quero ver, porque eu quero acompanhar essas atividades com vocês. Eu vou dar o visto, certo? Então, cabeçalho, a data de hoje, dicionário do corpo humano. Hoje, 30 de julho, meninos. Escreve visão, audição, tato, gustação e olfato. Eu quero esse dicionário com as palavras de vocês, certo?
Não vão copiar lá do texto, não, que a Tia Mari acabou de ler. Criem. Pode ser a visão, da forma que vocês interpretam. Eu preciso agora que vocês usem a cabecinha de vocês. Vocês são muito inteligentes. Visão. Podem escrever o que os olhos enxergam, o que vocês entendem sobre essas palavras. Tá bom? Escrevem no livro de ciências, tira a foto e manda no Tira Dúvida para eu conferir. Ou no e-mail de Tia Mari, que a família já tem informação. Por hoje é só. A gente vai até aqui com os sentidos do corpo humano e vai também um videozinho legal de apoio para vocês curtirem também. Até lá, até a próxima aula. Um beijo e muita saudade de vocês.